Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando um giro de notícias nesta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Eu vou começar falando com vocês a respeito do nosso lateral direito, Guilherme Varela. Mas eu quero, na sequência, falar com vocês sobre Jorge Sampaoli. Temos aí uma situação de uma possível troca de comando no Flamengo. O Sampaoli pode estar vivendo aí seus últimos dias no comando da equipe rubro-negra que ele tanto quis dirigir. Então vamos começar com o Guilherme Varela. O Sampaoli já havia conversado com o Guilherme Varela que utilizaria o lateral muito pouco, porque prefere as características de Mateuzinho e de Wesley às dele, que possui uma característica mais lateral, de um jogador mais defensivo do que ofensivo. Com isso, Sampaoli deu carta branca para o lateral poder procurar uma outra equipe para jogar. Muitas pessoas se estranharam quando viram o Guilherme Varela entrando de titular no último jogo do Flamengo contra o Cuiabá. Mas isso se deve à proximidade do jogo de volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil e à necessidade de ter que utilizar um lateral que não seja o Wesley, porque este está suspenso. Então, Sampaoli, entre o Mateuzinho voltando de lesão e o Varela, resolveu optar por Varela naquele momento para dar quilometragem ao jogador, uma vez que sabe que vai precisar de um lateral direito substituto ao Wesley para a semifinal, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Independiente de Avejaneda se aproximou do Guilherme Varela nos últimos dias e chegou a falar sobre valores com o jogador. O Flamengo autorizou o jogador a conversar com outros clubes. Por isso, não há problema nenhum do Varela conversar primeiro com o clube e só depois o clube conversar com o Flamengo. Os valores que o Independiente de Avejaneda propôs ao Guilherme Varela não agradaram ao lateral rubro-negro. Este é um grande problema que os jogadores do Flamengo sofrem quando vão deixar o Mengão. Como o salário deles são sempre muito altos, são sempre muito acima do que se paga em qualquer outro lugar na América do Sul, dificilmente eles conseguem manter o mesmo patamar do Flamengo quando deixam a equipe rubro-negra. Vidal saiu do Flamengo ganhando mais de 1 milhão por mês e foi ganhar 200 conto no Atlético do Paraná. Marinho, a mesma coisa. Então, os números oferecidos pelo Independiente não agradaram no primeiro momento ao Guilherme Varela. Mas a equipe argentina vai tentar uma segunda investida e ver se consegue levar o Varela para lá o quanto antes. Aí nós temos também a situação do Peñarol. Muito se disse sobre o Peñarol buscar o Varela de volta. O Varela que é cria do Peñarol do Uruguai. Acontece que o Peñarol ainda não fez nenhuma oferta a Guilherme Varela, sequer andou tendo conversas com Varela, que dá preferência a voltar para o Uruguai. Mas nenhum clube uruguaio ainda fez proposta por Guilherme Varela. Por isso, a situação continua indefinida com o jogador rubro-negro. Se o Independiente vier com alguma proposta interessante, o Flamengo pode acabar perdendo o jogador. E apareceu uma oferta de 15 milhões de euros pelo Léo Pereira, prontamente dispensada pelo Flamengo. A ideia do Flamengo é não perder nenhum jogador que esteja sendo utilizado e esteja importante para o elenco do Flamengo em 2023. A ideia do Flamengo é segurar as principais armas rubro-negras pelo menos até janeiro. E só em janeiro aceitar ouvir negociações por alguns jogadores. Convenhamos, 15 milhões de euros num zagueiro é uma grana preta, nação. Se a diretoria realmente segurar o Léo Pereira, eu vou ficar boquiaberto, porque 15 milhões de euros num zagueiro não é todo dia que você recebe. Agora, se a diretoria rubro-negra quer segurar os seus jogadores, o mesmo não acontece com o seu treinador. Há muita discrepância de opinião dentro dos apoiadores de Rodolfo Landim, do próprio Conselho de Futebol do Flamengo, sobre a inteligência tática de Jorge Sampaoli. O GE divulgou que depois do jogo contra o Cuiabá, o silêncio imperava no hotel rubro-negro. O Flamengo, que deixou a Arena Pantanal e foi para o hotel jantar antes de pegar o voo para o Rio de Janeiro, estava totalmente silenciosa, estavam todos calados, ninguém falava nada, um clima bem de velório
o pós-jogo do Flamengo contra o Cuiabá. Sem Gabriel e Arrascaeta, parte dos apoiadores e parte do Conselho de Futebol do Flamengo acha que Sampaoli se vale apenas quando tem seus principais jogadores, que sem eles o Sampaoli simplesmente não consegue organizar minimamente a equipe para conseguir resultados satisfatórios. No jogo deste domingo, Arrascaeta e Gabriel estavam suspensos. Há números que comprovam que quando a Arrascaeta está em campo, o Flamengo consegue ter um desempenho melhor, consegue os resultados ainda que não jogue tão bem. Um exemplo muito recente é o jogo contra o Atlético Mineiro. Quando a Arrascaeta entrou, ele fez toda a diferença. Marcou um gol e deu passe para o Wesley virar a partida. O que se esperava do Sampaoli é que ele conseguisse trabalhar esse elenco mesmo quando não tivesse as principais estrelas. E até o momento, o Sampaoli oscila muito quando não tem o Arrascaeta em campo, quando não tem o Gabriel em campo. E nesse final de semana, ainda teve o problema com o Everton Ribeiro, que por conta de uma gastroenterite não pôde jogar. Estava lá, mas não pôde jogar. Então está sendo colocado em xeque a qualidade do trabalho de Jorge Sampaoli. Só para esclarecer a nível assim de incrementar a informação, não que vá servir de muita coisa. Sampaoli não é só campeão mineiro, como andam falando por aí. Além de campeão mineiro, ele também foi campeão da Copa do Chile, campeão do torneio Apertura do Chile, Clausura do Chile, tudo com a Universidade Católica. E também foi campeão da Copa América com a seleção do Chile. Então o Sampaoli tem sim títulos, são 7 ao todo os títulos conquistados por Jorge Sampaoli. Só para deixar bem claro, porque eu tenho visto muitas pessoas falando que o Sampaoli nunca ganhou nada. Ganhou. Mas realmente no Flamengo o trabalho de Jorge Sampaoli, ele é ineficaz quando ele não tem Gabriel, quando ele não tem Everton Ribeiro, quando ele não tem o Arrascaeta. E peças que ele contava muito que fossem ajudá-lo, até o momento não renderam aquilo tudo que se esperava. Casos de Marinho e Vidal, que já até deixaram o clube, casos do Alan, que nem tem como render, 5 meses parado, voltando a jogar agora, Luiz Araújo, numa liga bem inferior à nossa, e o mais notável de todos, o Gerson. Todo mundo ama muito o Gerson, todo mundo tem uma memória afetiva do Gerson, mas está na hora da gente começar a falar sobre ele também e da ineficácia dele dentro de campo. O Gerson precisa melhorar muito para merecer vestir o manto sagrado. Essas peças não colaborando com o Sampaoli, ele acaba não conseguindo montar um esquema tático convincente. Segunda-feira é o dia em que o Conselho de Futebol do Flamengo se encontra para poder conversar, para poder saber dos rumos da equipe rubro-negra. E ontem não foi diferente. Nessa conversa que os caras tiveram, eles debateram muito uma situação específica, a situação de uma possível eliminação na Libertadores. E pelo que eu apurei, os caras quase que unanimemente decidiram que em caso de eliminação, a troca do comando de futebol vai se fazer necessária. Por isso eles começaram a conversar sobre nomes na reunião acontecida ontem. O nome do Rogério Ceni é o nome preferido por boa parte dos apoiadores de Rodolfo Landim e do povo do Conselho de Futebol. Acontece que o ano que vem é um ano de eleição. E qualquer coisa que for feita no futebol do Flamengo, ela tem que ser feita para criar impacto. Por isso o Landim ainda mencionou na reunião que se o Sampaoli fosse mantido até o ano que vem, no ano que vem eles conseguiriam trazer mais jogadores, mais peças que facilitariam a vida de Jorge Sampaoli. Só que aí entra o lado do tal da aceitação ou não dos jogadores. Isso, para alguns dirigentes rubro-negros, tem impacto muito grande. O Sampaoli não está trabalhando com a sua esposa e com o seu filho, está trabalhando com profissionais. Você ficar sem falar com a sua esposa ou com seu filho gera um tipo de problema. É a sua família, o envolvimento é pessoal, é sentimental. Agora, se você não falar com um ou outro jogador, não há problema nenhum, são profissionais.
Eu já trabalhei em empresas que eu nunca troquei uma sílaba com o meu chefe. E eu sei que vocês também. Quem trabalha em empresa grande nunca trocou uma palavra com o presidente, nunca trocou uma palavra com o supervisor do seu supervisor. Qual é o problema disso? São profissionais. Não há problema nenhum do meu ponto de vista. Tem que chegar, escutar o que o técnico fala e obedecer. Ah, mas ele nunca trocou uma palavra com o Rodrigo Caio, que é um ídolo do clube e está sendo renegado pelo Sampaoli. Eu já falei sobre isso no vídeo que eu coloquei no Plá Nação VP ontem, mas eu vou falar sobre isso rapidamente para vocês também. Em 2019, o Rodrigo Caio participou de 41 dos 51 jogos do Flamengo. Isso deu a ele 80% de participação nos jogos da equipe rubro-negra. Já em 2020, houve uma queda brutal de participações de Rodrigo Caio. Ele participou de 34 dos 63 jogos, o que deu um percentual de 53% de participação do Rodrigo Caio nos jogos. Em 2021, piorou mais ainda. 41% de aproveitamento em jogos do Flamengo. Ele fez 31 de 75 jogos. Em 2022, foram 12 de 77 jogos, com um aproveitamento de 15%. Ou seja, ele só vem caindo no número de partidas participadas. Por que será? 8 treinadores já passaram pelo Flamengo e não aproveitaram o Rodrigo Caio. É porque ele não tem condições clínicas de jogar mais, meus amigos. Por mais ídolo que ele seja, não dá mais. O Zico é o ídolo maior, o joelho dele não aguenta mais jogar bola. Eu quero o Zico no Flamengo hoje? Não. Não, porque eu sei que com o físico que o Galinho tá, ele não vai conseguir nos ajudar. Então é simples, não tem implicância com o São Paulo. Ah, ele é muito fechado. Peraí, gente. Ele é o treinador, ele não é o conselheiro, ele não é o melhor amigo, ele é treinador. Mas enfim, muitos dirigentes se sentem impactados com essas falácias de que Sampaoli não é amigo, não conversa, e por isso eles acham que o Sampaoli tem que sair sendo ou não eliminado. Então a possibilidade realmente ela existe. Alguns nomes foram falados e o nome de Rogério Ceni tem a preferência, mas a questão é, o nome do Rogério Ceni não causa impacto. Portanto, outros nomes foram debatidos na reunião que aconteceu ontem, e aí eu não vou mentir para vocês, não sei, não consegui apurar quais nomes foram ainda. O que eu tenho certeza, o que eu consegui apurar, é que ficou definido que se o Sampaoli for substituído mesmo, o nome que vier agora vai começar a pré-temporada do ano que vem. Não vai se fazer o que se fez com o Dorival Júnior. Colocar alguém para tirar no final da temporada. O nome escolhido agora é o nome que fará a pré-temporada junto com o elenco do Flamengo no ano que vem. Então a escolha precisa ser acertada. E dessa vez não será apenas o Marcos Braz que tomará a decisão. Será uma decisão em conjunto. Nomes serão avaliados, serão estudados. Quero eu que eles estudem também a maneira que cada treinador joga e o elenco que o Flamengo tem hoje, que não contrate aleatoriamente um treinador que trabalhe com um estilo de jogo totalmente diferente dos jogadores que o Flamengo tem hoje no elenco, que case o estilo do treinador com os jogadores que o Flamengo tem. O fato é que Jorge Sampaoli pode sim estar vivendo os últimos dias dele no Flamengo. É uma boa notícia? É uma notícia ruim? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso. E também gostaria muito de saber qual seria o nome ideal para você para comandar o Flamengo para essa reta final e para começar o ano que vem no Mengão Queridão. Dos nomes possíveis, qual você traria? Vale lembrar que nomes como Guardiola e Klopp estão fora de cogitação. Jorge Jesus tem contrato lá fora de cogitação. Ah, o Dorival falou que voltava. Vocês acham mesmo que o Dorival abandonaria o São Paulo para voltar para o Flamengo? Cá para nós, né? Surreal essa possibilidade. Então, anulando esses nomes, quais nomes vocês veem como os nomes ideais
para vir para o Flamengo? Coloca aí nos comentários. Nação, eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, falar para os seus amigos sobre a existência do Resenha Rubro-Negra e de dar um pulinho lá no Instagram e seguir a gente no Instagram e no TikTok, tá? Nós estamos dando notícias do Flamengo lá o tempo todo em vídeos pequenininhos, de 1 minuto. Para você que está trabalhando, está ralando, não pode ver o vídeo grande, vai lá que você vai ver pedacinhos de vídeo com 1 minutinho só. Então siga a gente lá no Instagram e no TikTok. Instagram.com/FlaNaçãoVP, sem o tio, sem o cedilha. TikTok.com/FlaNaçãoVP, sem o tio, sem o cedilha. Estou esperando vocês, fiquem com Deus, eu amo muito todos vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.